Eu sou babaca por retribuir o mesmo tratamento que a minha esposa? Somos casados há 3 anos, e eu sempre engoli e nunca liguei às críticas, reclamações nem grosseria dela. De um tempo para cá tenho ficado chateado e resolvi tratar igual. Ela está fria e falando que eu jogo as coisas na cara dela, que sou grosseiro, porém ela se esquece que me retratava exatamente da mesma maneira. E quando digo isso ela diz, você só sabe falar isso. Eu sempre fiz o que pude pela casa, por ela e pelo relacionamento. Eu trabalho home office, mas por estar em casa não significa que consigo limpar a casa. Mas mesmo assim eu me desdobrava para limpar a casa, lavar a louça e às vezes deixar a janta pronta para quando ela chegasse tudo estivesse pronto, OBS. Eu ainda ia buscar ela no serviço. Às vezes quando ela chegava reclamava que não estava limpo o suficiente, que faltou fazer isso até aquilo. O que vocês acham? Sou H25, ela M27. Sou babaca por aconselhar meu amigo calvo a raspar a cabeça? Sou H23. Um dos meus melhores amigos é calvo desde muito cedo e começou a piorar no final do ensino médio. Do final do EN até hoje se passaram poucos anos e ele quase não tem mais cabelo em cima, só dos lados. Ele faz um degradê dos lados tentando destacar o pouco que tem em cima, mas não adianta. Ele vive de boné 24 horas, até para trabalhar e em eventos importantes. Eu e outro amigo que somos muito próximos tentamos dar um toque nele, destacando pontos como o fato dele ter a barba grande, então combinaria com o cabelo raspado. Até oferecemos raspar o cabelo junto dele para dar apoio moral. Acontece que ele não gostou e reagiu muito mal, foi até grosseiro, xingando a gente. Nós entendemos porque é um assunto delicado, mas depois disso ele ficou meio estranho e evitando conversar conosco. Fui o babaca por sugerir isso? Sou babaca por comprar só as coisas que vou consumir em casa? Galera, é o seguinte, eu M29, mãe solteira, estava vivendo na casa dos meus avós sozinha com meu filho após eu ter me separado do pai dele. Ali eu não precisava pagar aluguel, somente as contas, e meus avós também não faziam questão. Isso se passaram 3 anos e eles decidiram voltar. Com eles vieram meu irmão H31 e minha tia M43, ambos completamente encostados. Meu irmão ajuda somente com a cesta básica. Não contribui com nenhuma conta porque tá pagando pensões atrasadas, então automaticamente o banco pega tudo dele até acertar tudo com o banco. Minha tia se divorciou há uns anos atrás e não sossega em nada, nem trabalho, relacionamento, casa, nada. Ela nunca morou com os pais dela na vida e decidiu vir para casa deles porque para ela é mais conveniente. Não paga aluguel, contribui pouquíssimo com as contas, mesmo assim nunca tem dinheiro, gasta com roupas, maquiagem, academia e etc. Venho percebendo que as coisas que compro pro meu filho somem com muita facilidade. O que antes durava uma semana acaba em 3 dias, Danone, salgadinho, nuggets, pão e etc. A mesma coisa com coisas minhas, uma caixa de bombom, frutas, presunto e queijo, enfim. Minha avó comentou um dia que seu irmão não ajuda, mas come tudo que está na geladeira. Decidi então a comprar minhas coisas e as coisas do meu filho e guardar de uma forma bem restrita, embalada para ninguém abrir mesmo. Eu não queria fazer isso, mas não vi outra alternativa. Muitos de vocês vão dizer, por que você está morando com seus avós ainda? Com essa idade e tendo um filho? Eu não recebo muito bem, o que ganho é para pagar contas e nossas coisas. Mas estamos planejando nos mudar logo, até o fim deste ano se tudo ocorrer conforme planejado. Escolhas erradas alguns entenderão. Mas enfim, eu sou babaca por pensar somente em mim e no meu filho? Eu sou babaca por não querer mais falar com minha amiga? Eu, M21, tenho uma amiga, M23, estudamos juntas e somos amigas de infância. Ela é muito tranquila, porém, bastante burra e ouvir as histórias dela tem deixado possessa. Ela mora com os pais, porém se recusa a trabalhar ou estudar, mesmo eu conseguindo empregos para ela e cursos técnicos gratuitos. Ela simplesmente diz que não está interessada ou que não gostou do emprego, curso e reclama da mãe que sustenta ela o tempo todo. Ela não é do tipo gastadeira, ela tem uma beleza natural e provavelmente só gasta com roupas. Nos rolês os amigos sempre bancam elas e os rolês dela geralmente sempre são barzinhos, buracos ou lanches de esquina. Recentemente ganhei notoriedade na minha faculdade devido a debates e apresentações e faço faculdade que envolve questões sociais. Quando ela viu o vídeo se prontificou em dizer que as pessoas estavam desempregadas porque queriam e eu logo embucetei.
Gravei 10 áudios xingando ela e apaguei todos antes de ver, deixei ela no vácuo. Após isso, uma amiga nossa me mandou alguns prints dessa garota me escrachando e falando que eu soberba e me acho melhor que todo mundo por ter feito intercâmbio, ser poliglota, fazer faculdade e trabalhar, me chamou de trocentos xingamentos e fiz ligação de umas indiretas que ela estava postando sobre uma amiga falsa e amostrada. Nos stories dela, eu não dei ideia inicialmente, porque ela sabe que eu resolvo minhas coisas pessoalmente. Recentemente passei por um AVC e ela se prontificou em me ajudar de todas as formas possíveis. Ia na minha casa ajudar a limpar enquanto eu estava internada, lavava minhas roupas, alimentava meus cães. Porém, quando saí do hospital, ela simplesmente voltou com os mesmos assuntos de sempre. Diz que homens e mulheres têm que trabalhar, que um homem não pode sustentar a esposa com filhos e ao mesmo tempo um homem não pode chorar ou expressar emoções. Sendo que discordo e acredito que cada relacionamento tem que funcionar unicamente para as pessoas que estão dentro dela. Como funciona não me interessa. Ela notou pelas minhas expressões faciais que eu estava de saco cheio daquele papo dela, de guerra dos sexos, de não querer trabalhar e nem nada com a vida e acabou brigando comigo. Meus amigos pedem que eu reconsidere, afinal, ela é boa pra mim, eu sou boa pra ela e ela é muito imatura e somente esse é o defeito dela. Eu sou babaca por ter bloqueado ele? Eu, mulher 22, tinha amizade com um menino, homem 23, desde o primeiro ano. Ele era quietinho, calado, mal parecia que estava na sala. Eu tinha minha panelinha, mas falava com todo mundo da turma, inclusive com ele. O tempo passou e ficamos muito amigos, mas só depois de terminar o colégio. Conversávamos bastante no WhatsApp praticamente todo dia sobre bobagens do dia a dia, séries, polêmicas da internet, enfim, coisas de amigos normais. Como citei acima, a gente conversava muito pelo WhatsApp, mas quase nunca saía. Eu faço faculdade integral, então é uma luta para conseguir conciliar as saídas. Eu sentia que ele ficava chateado, mas ele entendia. Ele ainda não faz faculdade e ficava o dia todo em casa. Quando conseguíamos marcar e sair, era bem raro, umas 2 ou 3 vezes por ano. Mas, depois de um tempo, senti que ele ficou de boa com isso. Ele não tem muitos amigos, os únicos eram eu e mais uma menina da igreja que ele frequentava às vezes. Eu queria muito que ele tivesse mais amigos porque sentia que sozinho em casa, ele ficava muito triste. Então resolvi apresentá-lo para os meus amigos da faculdade. Sempre que saíamos, eu chamava ele para ir junto. Como ele não é muito de sair, suas habilidades sociais não são lá essas coisas. Ele ficava puxando umas piadas chatas do nada, falando de assuntos impróprios, machismo, homofobia, cor de pele. A base das falas dele era, eu vi no Twitter, e aí vinha a maior bomba sonora do planeta. Às vezes eu ficava com vergonha das coisas e pedia para ele parar. Ele parava por 5 minutos e depois vinha com mais piadas sem graça. Fui percebendo que toda vez que saíamos sempre acontecia algum desentendimento ou entre ele e minha amiga, ou entre ele e eu, ou entre ele e algum amigo meu. Sempre. Nunca era uma saída tranquila. Isso durou o ano todo, até algumas semanas atrás, quando ele foi insensível com a minha amiga 2 vezes, e ela não quis mais falar com ele. Daí o mesmo veio chorar no meu WhatsApp. Expliquei para ele que as coisas que ele disse e fez foram inaceitáveis, e que minha amiga estava certa e não era a primeira vez que isso acontecia. Ele ficou nervoso e começou a falar um monte de coisas para mim. Simplesmente mandei vários áudios acabando com ele e depois bloqueei. Eu sou babaca por ter rancor do meu irmão? Boa noite, eu, H26, vou falar um breve resumo da história que eu e meu irmão, H31, temos. Ele sempre foi um completo idiota e narcisista. Sempre gostou de implicar comigo, sempre fez piadas sobre meu corpo, sobre meu jeito de ser, meus gostos, etc. Toda hora me chamava de gordo feio que não pegava ninguém, inclusive eu desenvolvi problemas de autoestima e confiança graças a ele. No passado inclusive ele vivia me batendo e aproveitava que eu tinha medo dele para me fazer de escravo. Toda hora ele me chamava para buscar alguma coisa para ele já que ele é um completo preguiçoso e se aproveita do medo que eu tenho dele. Se eu não obedecesse a ele então ele se tornava a pessoa mais insuportável do mundo, sempre querendo me atormentar e me provocar a todo custo. Teve uma vez que eu e minha amiga brigamos e ele aproveitou para fazer piadinha que com um momento delicado da minha vida. Então eu não tinha escolha a não ser obedecer a ele. Teve uma vez que minha mãe estava doente e ele me obrigou a parar de trabalhar para fazer almoço para ele. Claro que eu fui resistente e pedi para ele esperar o meu intervalo. Quando eu era criança inclusive eu preferia ficar sofrendo bullying na escola do que aturar meu irmão em casa.
Meus pais tentaram de várias formas fazer ele parar, mas ele não muda esse jeito de ser. Então meus pais simplesmente desistiram e aceitaram que esse é o jeito desses. Tá certo que nos últimos anos ele deu uma amadurecida, mas ainda é um adolescente de 30 anos. Ele deu uma melhorada, mas ainda falta muito. Sem contar que ele vive se lembrando desse passado como se fosse uma lembrança feliz, sendo que pra mim foi um verdadeiro trauma. Fala com orgulho que me maltratava e que era ele quem mandava na casa, etc. Uma vez eu tentei confrontar ele e falar a respeito disso pra ele, só que ele respondeu com um tom de deboche, falou que eu era fraco e tals, então nunca mais toquei no assunto, mas queria muito falar umas verdades pra ele. Recentemente tivemos outro desentendimento e minha mãe implorou pra eu perdoar ele, pra eu não ter mágoa dele, que ele é meu irmão, etc. O que eu mais queria era cortar totalmente os vínculos com ele, mas isso não é possível porque ele vive no mesmo teto que eu. Ela também falou que esse é o jeito dele de me amar, e que eu tenho que esquecer esse trauma que ele me causou, como se fosse fácil, né?